Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que é educativo e dedicado a temas polêmicos e a debates. Não é por uma questão de vaidade, mas estou disposto ao debate e a fazermos, vamos dizer assim, compararmos ideias opostas. Se você tem uma ideia oposta à minha, você pode me convidar. Eu irei para a plataforma que você quiser. Meu técnico Lucas fará o nosso encontro e nós debateremos. Isso é muito como na Idade Média, chamava-se disputácio. Era feito na área interna das faculdades medievais. Então, infelizmente, a televisão tomou esse espaço. Então, hoje, nós vamos falar sobre a questão da alquimia, o fixo e o volátil. Né? É importante. Vamos ao nosso texto. Me honrem com o like. Vejam até o fim. É muito importante. É fundamental para a alquimia. E compartilhem. E mais tarde, vocês, se quiserem, então vocês podem fazer perguntas aqui embaixo. Podem comentar o vídeo. Né? Vamos então ao texto. Vamos ao texto. O fixo e o volátil. Citemos uma vez mais o versículo inicial de Gênesis 1. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-eretz. Agora, isso foi traduzido errado. E os tradutores fizeram o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas não é o correto. O correto é em Reshit, que é um Deus, Elohim, que é outro Deus, portanto não somos monoteístas, somos enoteístas, criou o volátil. Repetindo, em Reshit, Elohim criou o volátil e o fixo. O volátil, Hashamayim, e o fixo, Eretz. Então, isso é física. O fixo, o volátil, que é metafísica, tá? Aqui nós temos metafísica. O volátil é aquilo que está nos planos sutis. E o fixo é o plano onde nós estamos. Estamos no fixo ou no denso. E o que está acima de nós, invisível, é o volátil. Então, o certo é em Reshit, que é o Filho de Deus, Elohim, que é o Deus verdadeiro, criou o volátil, Hashamayim, e o fixo, Eretz. Não podemos ver Elohim, somente a sua emanação. Elohim é o infinito e manifesto. É imanifesto. Só podemos ver Reshit. Então, Reshit é o espelho de Elohim. Ninguém pode ver Elohim. Ninguém pode ver Deus e permanecer vivo, diz a Escritura. Então, o que nós vemos, tudo o que foi feito, tudo o que será feito, é feito nele, por ele e para a glória dele. Para Reshit, o Logos, ou Arque. São três nomes, a mesma coisa, que é a mente eterna. Por isso, Michelangelo fez na sua magistral obra, A Criação do Homem, um Deus criador dentro de um cérebro. Talvez você não tenha prestado atenção a isso, mas Elohim está criando, o Reshit, tanto faz, porque os dois são um só, porque um é espelho do outro, está criando o homem, mas ele está, parece que ele está dentro de uma sombra. Não é uma sombra, é um cérebro. Portanto, vai ficar claro que Michelangelo sabia desse segredo. E todos os iniciados sabem. Um Deus criador dentro de um cérebro. E tudo está no Gênesis 1, mas traduzido de modo correto, ou seja, em Reshit. Portanto, o Criador Supremo é Elohim, o imanifesto, o invisível, não é? O inalcançável. Ele criou o sutil, que é, portanto, o invisível, e o denso, que é o visível, que é o que nós estamos aqui, né? A matéria. E o sutil é o invisível, portanto, é o etéreo. Os tradutores traidores fizeram uma tradução que só se aplica ao nosso planeta, o céu e a terra. Ora, o céu e a terra seria somente o que nós vemos lá no alto, quando olhamos para cima, nós dizemos que é o céu e a terra onde nós estamos. Isso seria muito pouco, muito pequeno. Então, aceitar isso é aceitar uma tolice, porque o que os tradutores querem é que você seja um tolo e ele manipule você. Portanto, tradutor e traditora. Os tradutores são traidores e fizeram tradução que só se aplica ao nosso planeta. Mas o agiógrafo, que é o escritor bíblico, vai muito além. A criação em Gênesis 1 abrange o todo, pois é a projeção da emanação de Elohim em Reshit. Ou seja, a substância emanada de Elohim constitui seu filho Reshit. Agora você sabe a verdade. Reshit é o espelho de Elohim, e tudo é feito nele, por ele e para ele. Este cérebro é a mente eterna. A mente eterna é Reshit. Portanto, se eu considerar no princípio, esse seria o princípio de todos os princípios. Aí seria aceitável.
Teria que ser o princípio de todos os princípios. Mas restrito é nome próprio. Nome próprio não se traduz. Então, não podemos aceitar no princípio, porque dá a impressão que é no começo. Em restrito. Não há como sair. É nele que a criação é feita. Mas na nossa tradução. Então, ficaria o volátil, Hashamaim, que é o etérico, e o fixo, Erese, que é o denso, que é exatamente onde nós estamos aqui. Portanto, Elohim emanando de si a sua substância, ele é essência e vai emanar a substância. Da essência sai a substância, segundo São Tomás, a qual está na mente eterna, que é Reshit. Reshit é a mente eterna, mas o hebraico é pobre em palavra abstrata. Por isso vai colocar um cérebro. O cérebro é a mente única. A ciência chegou à conclusão que o nosso universo, como em Matrix é dito, é um holograma. Então nós estamos vivendo dentro do holograma. Por isso podemos mudar as coisas. Senão não poderíamos. Se não fosse um holograma, não poderíamos mudar nada. E nós podemos. Planejamos como será o amanhã para mim. E às vezes fazemos exatamente como foi planejado e às vezes há mudanças. Mas, de modo geral, o nosso planejamento é feito. Mas, então, Hashamaim é o volátil e Eretz é o fixo, o denso. Portanto, só Elohim tem o poder de criar, bará em hebraico, emanando de si sua substância, a qual está na mente eterna, que é Reshit. Por isso, São Tomás nos ensina, no seu livro, De Ente et Essência, que o ente, que é, em latim, traduz-se por ser, é pura essência. Ou seja, o ser é essencial e tudo mais é acidental. Portanto, Reshit não é essencial, porque é emanado de Elohim, já é, portanto, substância. E no credo do ensino constantinopolitano, nós dissemos consubstancial ao Pai, ou seja, consubstancialis patri, no ensino constantinopolitano. Ou seja, da mesma substância, não da mesma essência. Nesse caso, colocou-se um cérebro por causa da falta do hebraico de palavras abstratas. Mas a essência é Elohim, só ele é essencial. E a substância, ele tem essência, substância e existência. Reshit só tem substância e existência, que será repassada. Para quem? Para o Demiurgo Yahvé. Então será assim: essência, substância, existência. Em Elohim. Em Reshit, substância, existência. Em Yahvé, substância e existência, mas em um nível muito inferior. Assim está no livro de São Tomás de Aquino, o ente é a essência, que é o ser, é por essência. Clarificando, somente o ser é. O ente é ens entes, o ser, sem nenhum adjetivo. Não é o que você acha, é o que ele quer. Os racistas aqui, calem a boca, emudeçam. Vamos então mostrar que ele faz tudo pelo poder do pensamento, que na Bíblia diz palavra. Mas palavra já é a coisa transformada em som. O pensamento, a emoção, o sentimento transformado em um som. Esse som já é, portanto, audível, já é material, portanto, traduzido por um mecanismo chamado projeto semiótico. Então você faz com que seu sentimento, sua emoção, seu pensamento se torne audível, se torne som. Isso já é densidade. O som é denso, bate no meu ouvido e mais de 100 decibéis pode me tornar surdo. Então, o poder da palavra é muito grande. A palavra já é densa e não posso ouvir uma sirene a mais de 100 decibéis. Os meus tímpanos vão estourar. Então, a palavra já é densa, mas a palavra pode criar. E fizemos isso várias vezes. Nós, eu e as pessoas que estão conosco. Nós temos um curso, vamos depois já dizer, toda segunda-feira, é baratinho, é R$ 75. E isso, quem fez foram os próprios alunos. Começamos com 50, mas os alunos acharam barato. Então, cada um deles foi aumentando e pouco a pouco chegamos a 70, mas a maioria, como a nossa querida Juliana, manda 75. Então, a palavra tem poder. Cuidado com o que você fala. Pode se tornar verdade. Está em João 8,31. Vamos agora mudar um pouquinho para o denso. Vamos voltar para o denso. Vamos deixar o sutil, que é metafísico. Vamos para a física. Nosso planeta tem um satélite, chamado Lua. Mas esse astro tem sempre um lado que não vemos e outro
que vemos. Ou seja, só vemos um lado da Lua, o outro nunca vemos. Como nós. Segundo Jung, o eu, ele chama de a sombra. E o verdadeiro eu, que é exatamente aquilo que eu sou, mas não sei. Não cheguei a ele. Estou indo em busca dele. Ele chama esse processo de individuação na sua construção, que para distinguir de Freud, ele chama de psicologia de profundidade. Freud chamou de psicanálise. Ele chama de psicologia de profundidade. Então, o eu é o que eu busco. A minha, vamos dizer, o meu ser essencial. O meu indivíduo, aquilo que não pode ser dividido. Eu não posso ir além do meu eu. E até o que eu sou aqui. O que eu estou pensando agora. O que eu penso ser bom, honesto, decente, é a minha essência. Então, a sombra, que são as coisas que eu não gosto. Impulsos que são antissociais. Não vamos detalhar, mas são atos ilícitos ou imorais. Então, isso Jung chama sombra. Individuação é o nome do processo que nos leva para lá. Então, aqui estou eu, como eu sou. E eu sou uma porção de coisas certas, uma porção de coisas erradas. Então, eu vou tentar o quê? Eliminar o errado para chegar ao certo. O certo é o eu. Mas para chegar de onde eu estou agora até o eu, terei que passar pela minha sombra. E a sombra, é assombroso. Você vê quanta coisa você pensa, quantas tendências você tem que são imorais, ilegais, engordam. Portanto, tudo no universo é bipolar. Tem duas faces. Aqui, Jung deixa isso claro. O eu e a sombra, e no caso da Lua, então um lado claro e um lado escuro. No universo tudo é assim. A gente só vê um lado do Sol, não vê o outro lado. Mas está aqui obliterado pela sombra da Terra. Então está um lado, uma parte visível e outra invisível. Mas este é o lado visível, embora esteja uma parte sombria, mas só se vê este lado, que é minguante, crescente, nova e cheia. Só vemos esse lado. O outro não é mais visto. O Sol, também só vemos no lado do Sol. Sol que está virado para a gente. O outro não vemos. Assim é o universo. Assim somos nós. Por quê? Porque assim Elohim quis. E assim ele fez. Então, não é como você acha. É como ele quer. Temos uma substância, uma figura semelhante à Lua, que é chamada Tao Te Ching, que foi feita pelo genial Lao Tse. Então, o Tao parece com esse fenômeno. Ele é uma figura só, um círculo, dividido ao meio. Metade luz, metade sombra. Então, apresentando uma similaridade muito grande com a sombra da Lua, e com, que nós não vemos, o lado sombrio, com o lado do Sol, que nós nunca vemos, e com o nosso lado, que nós rejeitamos. Não quero que você me chame de ladrão, nem vamos dizer assim, roubador, nem de traidor, nem de desonesto. Mas eu tenho todas essas tendências. Tudo tem duas tendências, uma boa e outra não boa. Então, o tal, metade eu chamo a pata do boi, metade é luz com um pontinho preto, metade é sombra com um pontinho branco. Bom, o que acontece? Quando o pontinho preto no lado luminoso crescer, ele vai crescer e vai tomar conta do lado luminoso, que vai ficar preto. Simultaneamente, no lado escuro, o pontinho branco vai crescer e o lado escuro vai ficar luminoso, ou seja, vai haver uma alternância. O que era luz vai ficar sombra, o que era sombra vai ficar luz. Isso se chama alternância cósmica. A substância é mutável. E a alquimia é isso, mutação. Tá? Então você não sabe, mas Lao Tse intuiu isso e para ele a essência do universo é o Tao. No completo é Tao Te Ching. Então, essa é a tradição hermética. Essa é a alquimia. A substância é mutável. E nós podemos mudá-la, mas seguindo certos procedimentos. A tradição hermética diz: lege, lege, relege. Labora et invenies. Traduzindo: leia, leia, releia. Trabalha e encontrarás a pedra filosofal que está dentro de você, que é o seu eu. Diz o Mutus Liber. Mutus Liber, livro das mutações. O enunciado hermético diz, literalmente, é verdade, não conhece mentira, somente a verdade. Então, esta é a verdade. Tudo tem dois lados. A moeda, pega uma moeda, e tem um lado que é a cara, tem o outro que é a coroa. Assim é o universo. Tudo tem dois lados. Uma faca que você trata carne, galinha ou corta verdura, você também pode usar para tirar a vida de um ser humano. Então, tudo é bipolar.
tudo tem dois lados, tudo tem dois usos. O livro de Júlio Zévola, A Tradição Hermética, que é o Mercúrio Filosófico, e outro livro, livro da Tradição. Dois livros, portanto. O Júlio Zévola, A Tradição Hermética, em PDF. E o Multus Liber, Livro das Mutações. Portanto, os dois, as duas bases, as colunas basilares da tradição hermética. Nós a conhecemos como Livro das Mutações. O alquimista não tem poder de transubstanciar. Isso seria transformar vinho em água, como diz o Evangelho que Jesus fez. Não tem poder de transformar, nem o padre tem. Na missa, quem você for à missa, eu não estou falando de religião, tá? Estou dizendo um fato. Na missa, o padre pega uma hóstia e diz: Isso é o corpo de Cristo, isso é a minha carne. Comei todos vós, como Jesus fez na última ceia. Pegou o pão, partiu, deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo que será dado por vós. Foi dado na Sexta-feira Santa, pregado na cruz. Depois, pegando em sua mão o cálice com vinho, disse: Tomai e bebei. Isso é o meu sangue que será derramado para a salvação de todos os homens. Então, assim na missa, nós vemos a repetição simbólica, não. Eu não creio que é simbólica, eu sou cristão esotérico, mas creio firmemente que aquilo ali está acontecendo, mas no sutil, ou seja, nos planos invisíveis. Mas eu consigo perceber que algo ali, nós temos muitos fenômenos extraordinários relacionados com a transubstanciação, ou seja, como Jesus transformou na boda de Caná a água em vinho. Isso é transubstanciação. O alquimista não faz isso, não transforma a água em vinho. Nós conhecemos, então, o livro das mutações, e o alquimista não tem poder de transubstanciar, nem o padre, porque o que você vê é uma hóstia, portanto é pão, é um pedaço de trigo sem fermento. E do outro lado, você vê um cálice com vinho, que não se torna sangue. Então você tem que ter fé e achar que é. Eu acho que sim, mas você tem sua opção, queira ou não queira. Portanto, nem o padre tem, nem o alquimista tem, mas diz o Evangelho que Jesus transformou o vinho em água, que Moisés transformou o Nilo em sangue. Mas isso aí é uma questão de crer ou não crer. De qualquer maneira, o alquimista não tem o poder de mudar a substância, a transubstanciação. Ele apenas faz a mudança daquilo que pode ser mudado. Ou seja, transforma. O alquimista é um transformador. Apenas transforma. O sábio francês Lavoisier, indo agora para as ciências físicas, enunciou esse postulado dizendo: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, somos transformadores. Nada além disso. O sábio mais sábio não pode transubstanciar. Diz a Escritura, Jesus fazia isso. Diz a Escritura, Moisés fez isso. Mas isso está escrito, mas nós não vemos. Eu nunca vi, mas eu creio. Então, a fé vem por complemento, sentido completar. Diz assim o hino. Então, meus amigos, o alquimista é um transformador. Portanto, nada mais do que isso. Não é um transmutador, nem o padre. Então, vamos dar um exemplo que é muito acessível. A natureza apresenta três estados: o sólido, o líquido e o gasoso. São os três estados da natureza. Então, se você ferver água, se você botar água num caldeirão ou numa panela, ela é líquida. Se você ferver, ela se transforma em vapor. Então, é gasoso. E se você colocar no freezer, ela vai ficar um cubinho de gelo. É sólido. Então, a água tem a capacidade, o privilégio de ter os três estados, de apresentar-se em três estados diferentes: o sólido, o líquido e o gasoso. Acho que é a única substância que tem essa capacidade, não é? Então, o sólido, que é o gelo, o líquido, que é a água, e o vapor da água, que é quando a panela ferve. Portanto, gente, e tudo isso está no Gênesis, se os adutores não tivessem sido traidores. Está dizendo lá que Elohim fez em Reshit a substância, e saindo da onde? Da sua essência. Só ele é essência. E ele então faz da essência emanar a substância. Reshit é a emanação do Pai, é o Filho, e é, portanto, a substância. Só Elohim é essência. Essência, substância, existência. Reshit é substância e existência, conforme o credo diz. Consubstancialis patris. Consubstancialis patri.
Portanto, Elohim criou o sutil e o denso. O sutil e o denso. Portanto, a matéria e o éter, o etérico. Né? Assim é a tradução correta da Bíblia, que não dão para vocês. Eu tenho a Bíblia original hebraica. E o próprio Meir Malamed embarca nessa e diz no princípio Deus criou o céu e a terra. Absurdo. Não é o céu e a terra. Não tem nada a ver. Seria muito pouco. Deus estaria criando somente o planeta Terra e o firmamento que nós olhamos para cima e dizemos que é o céu. Traidores. Tradutores não servem. Por isso eu disse, não aceite as traduções. Vá até a original. Pegue uma Bíblia interlinear. Se você for aluno nosso, entre no nosso curso. Está aberta ainda as inscrições. Toda segunda-feira, às 19 horas. Lucas vai levar lá essa segunda, então. Ainda dá tempo. São R$ 70, mas muitos já aumentaram. Tem até quem dê 150, mas o que quer. Tá bom? Então, meus amigos, você pode ver nessa segunda-feira, eu vou fazer uma mutação ao vivo. Um ato de magia, um ato de alquimia, porque a magia é alquimia. Quando um objeto qualquer está na minha mão, por exemplo, se eu pegar qualquer coisa e segurar, essa coisa é apenas um objeto. Mas se eu consagrar, deixa de ser um objeto e passa a se ligar ao arquétipo. Quando eu ligo o objeto ao arquétipo, ele passa a ter a força do arquétipo. Ele passa a ser mágico. Sem a consagração, nada é feito. Quem for aluno vai poder ver. Eu vou fazer e vou explicar. E vai ser para valer, porque eu vou pedir para mim. E vou dizer a vocês, peçam para vocês. Você tem direito a 3 pedidos. Então, inscreva-se ainda, dá tempo. Segunda-feira, às 19 horas, vamos fazer ao vivo e a cores aqui. Portanto, meus amigos, não podemos traduzir Elohim, não podemos traduzir Reshit. Porque sabemos que Elohim é essência, substância e existência. Reshit é apenas substância e existência. Agora você sabe a verdade. Divulgue, compartilhe, combate o erro. Assim, achamos que fizemos nosso trabalho e não posso ser mais do que isso. Só posso ir até aqui. Não posso ir além. Então, meus amigos, vamos então deixar que vocês agora percebam, se vocês gostaram, deem o seu like e façam com que a gente tenha mais orações, a gente tenha a capacidade de vocês compartilharem, de vocês divulgarem, de vocês convidarem pessoas para o nosso curso. Nosso curso é toda segunda-feira, às 19 horas. E nesse vai ser espetacular, porque nós vamos fazer um ato de magia, que será uma magia poderosa. Eu nunca fiz em público. Será a primeira vez. Farei em público. Você tem 3 pedidos. Então, faça antes o seu planejamento. O que é que você precisa? Pense antes. E quando eu fizer, eu vou dizer, primeiro pedido, eu vou pedir, você pede. Depois, se eu fazer segundo pedido, eu peço, você pede. Depois, eu vou dizer segundo pedido, eu peço, você pede. Se acontecer, você não vai poder dizer, professor Marrance é um mentiroso. Porque vai acontecer. Aconteceu recentemente. Minha conta bancária, eu precisei de R$ 2.000 e fui dormir um dia, apareceu R$ 1.000 na minha conta. Alunos pagaram. E no dia seguinte, novamente apareceu mais 1.000. Ou seja, criei. Portanto, mudei a realidade. Minha conta estava no vermelho, agora está no azul. Então, isso através da alquimia, magia, taumaturgia, teurgia. Não importa. O importante é o alquimista, o mago, o taumaturgo, o teurgo, não importa o quê. Ele é capaz de mudar a realidade. Por quê? Porque a realidade é um holograma. É como seu pensamento, é como seu sonho. Só que no sonho você não controla. E seu pensamento você acha que controla, mas não controla. Quem controla é o sistema reticular aqui, ó. Aqui você tem um pedaço da medula, que não é medula. É chamado da medula oblonga, é chamado sistema reticular. Ultimamente mudaram o nome de medula oblonga para sistema reticular. Ou seja, o cérebro reptiliano, o complexo R. Então, que achava que não valia nada. Foi em 1920, então, que o médico descobriu que esse cérebro, quando unido esse aqui com esse aqui, então nós temos poderes extraordinários. E eu sou um paranormal. Por quê? Porque eu uno esse ao de cá. Então, você também pode fazer. Então, se você me honrou ouvindo até aqui, dê o seu like, compartilhe e faça seu comentário lá embaixo. E divulgue o nosso canal. Até o próximo. Como diz Ibrahim Suede, cavalo não dá essa escada.